Nesse vídeo, vou mostrar um circuito bem simples de como usar o ATmega 328 para controlar dois LEDs com apenas um terminal. Neste circuito, estou usando dois resistores de 220 ohms e dois LEDs comuns. Estou alimentando os LEDs com o próprio Arduino e estou controlando eles com apenas um terminal. Esse Arduino está com um código Blink. Vou mostrar como funciona só ligando e desligando este terminal. Quando ele está ligado, ele acende um LED. Quando ele está desligado, ele acende o outro LED. Vou mostrar isso no esquema pelo computador. Para utilizarmos um LED sem queimá-lo, precisamos de um resistor. E agora eu vou mostrar qual. Eu acho que eu já mostrei isso em um vídeo, mas eu vou mostrar de novo que é importante isso. Precisamos de um resistor que vai ser o VCC, que no Arduino são 5 volts, menos 2 volts, que é a tensão de trabalho do LED, dividido pela corrente que ele consome, que é de 20 mA. Isso dá 180. Mas nós temos que utilizar 180 não, dá 150. Mas nós temos que utilizar um resistor acima deste valor para garantir que ele não vai queimar o nosso LED. Então vamos usar o resistor com valor mais próximo para cima, que é o que podemos encontrar no mercado de 220 ohms. É esse o resistor que vamos utilizar no nosso circuito para o LED vermelho. Os outros LEDs tem o amarelo, o laranja, o verde, o azul, eles são aproximadamente os mesmos valores. Então não vai ter muita diferença nesse aqui. Pode usar o de 220 ohms para as outras também. O circuito temos aqui a porta analógica, a porta digital na verdade, que vamos conectar nossos dois LEDs. Então tem o primeiro LED e o segundo LED. Eles vão estar ligados com a polaridade invertida. Cada cada LED vai ficar no sentido e vai ter um resistor ligado em 5 volts e um outro resistor ligado aqui no GND. Como quando o LED estiver, o LED não, o porta digital estiver em 1, a corrente vai fluir neste sentido aqui. Como tem 5 volts, na verdade tem um resistor aqui, mas como tem o GND para cá, ele vai fluir nesse sentido aqui. Não tem como ele vir por aqui por causa do comportamento de diodo do LED, que só permite o fluxo da corrente em um sentido. Como
aqui tem 5 volts e aqui tem zero, ele vai fluir neste sentido aqui. Então apenas este LED aqui vai ficar aceso quando o porta digital estiver em 1. Quando a porta digital estiver em 0, ele vai servir como GND. Como tem um resistor aqui e aqui não tem nada, aqui não tem nenhum resistor daqui para cá, então a corrente vai fluir no caminho que tiver menos resistência. Como aqui tem um resistor que é igual a esse aqui, os dois são de 220 ohms, então a corrente vai vindo 5 volts, não vai vir para cá por causa do sentido do LED, que ele está nessa direção aqui. Então a corrente vem por este LED aqui e só vai acender este LED aqui. Esse vai ficar apagado e este vai ficar aceso. Aqui nós já temos dois jeitos de controlar esses dois LEDs com apenas uma porta digital. Mas agora nós sabemos apenas como ligar um e como ligar o outro, mas não sabemos como deixar os dois acesos e nem como deixar os dois apagados. Então, para acender os dois, precisamos de uma técnica de multiplexação. Vamos ligar e desligar o LED a uma taxa de hertz por que é imperceptível ao olho humano saber se o momento em que ele está apagado. Então ele vai acender e apagar tão rápido que nós não vamos perceber que em algum momento ele apagou. Então nós vamos precisar apenas quando eles estão acesos. Vai ter uma multiplexação aqui. E para desligar os dois simultaneamente, precisamos nos valer do estado indeterminado de uma porta digital, que é quando ela está no sentido de leitura. Ela não tem o resistor para servir como debals, então precisamos usar esse estado indeterminado, porque ele não vai ser nem GND e nem VCC. Então não vai ter como ele gerar uma corrente que ligue um LED e nem serve de GND para ligar o outro LED. Ele vai ficar apagado por causa do estado indeterminado da porta digital. E é assim que nós conseguimos deixar quando ele está em 1. Quando ele está em 1, o primeiro LED é aceso e o segundo é apagado. Quando ele está em 0, o primeiro LED é apagado e o segundo é aceso. Quando ele está multiplexando, os dois estão acesos. E quando ele está no estado de alta impedância, ele está indeterminado, os dois estão apagados. Então, com esses 4 comandos, nós conseguimos controlar os dois LEDs usando apenas uma porta digital. Agora vamos dar uma olhada no código como fazemos estes comandos aqui. Agora vamos ver no código como fazemos estes comandos aqui em C, na linguagem para o microcontrolador. Aqui no void setup poderíamos deixar vazio, mas eu vou começar com o DDRB, que é o terminal onde tem o terminal 13, o registrador onde tem o terminal 13. Vou iniciar o programa com ele em alto, como saída. E no void loop vou usar o port B e ligar
deixar em alto o terminal. Aí vou dar um delay aqui. De 250, não, de 500 milissegundos. Aí o porte B para apagar, deixar ele embaixo. E também vou dar outro delay. De mais 500 milissegundos. Então, nesse comando ele vai deixar o primeiro LED aceso e o segundo apagado. No segundo comando ele vai deixar o primeiro LED apagado e o segundo aceso. Então eu quero fazer um efeito de que primeiro fica um aceso e o outro apagado, depois fique os dois acesos, depois fique um apagado e o outro aceso, depois os dois apagados. Aí volta pro começo. Então, entre o primeiro ficar apagado e o outro desligado, que é o que eu tô fazendo aqui, eu vou colocar uma multiplexação. Vou botar um for com uma variável aqui inteiro que recebe 0. Enquanto esse i for menor que 250, vai continuar rodando este for. E cada iteração ele vai ser acrescido de 1. E vem aqui ele vai receber este comando e aqui a multiplexação ele vai ficar com apenas 1 milissegundo. E aqui também com apenas 1 milissegundo. Então ele vai acender, esperar 1 milissegundo, apagar, esperar 1 milissegundo e repetir isso 250 vezes. Como são 2 milissegundos, esperando 2 milissegundos, ele vai dar um total de 500 milissegundos. Então vai manter o padrão. E aqui, então ele vai acender o primeiro LED e apagar o segundo. Ele vai acender os dois LEDs. Aí ele vai continuar o segundo LED apagado e aceso e apagar o primeiro. E agora ele vai apagar os dois LEDs ao mesmo tempo, colocando ele como DDRB e um delay. De também 500 milissegundos.
Acho que eu vou colocar esse DDR aqui mesmo. Pronto. No primeiro loop, ele vai, na verdade, em todos os loops, ele vai configurar como saída, vai acender o LED, um LED, acender os dois LEDs, acender um LED e aí ele vai apagar os dois LEDs. Quando ele esperar esse 500 milissegundos aqui, ele vai retornar. Então, só enquanto ele está apagando os dois LEDs que vai manter ele como entrada. É um código bem simples para uma aplicação bem interessante. Esse código eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Quem quiser copiar ou implementar ele em algum projeto, pode acessar o link na descrição lá do GitHub. Olha só, o código rodando como foi feito ali, está rodando perfeitamente. Ele acende o primeiro e apaga o segundo, depois ele acende simultaneamente os dois, depois apaga o segundo, o primeiro deixando só o segundo aceso, depois os dois ficam apagados. É um código bem simples, mas pode ser empregado em projetos mais complexos. Vai depender de onde você quiser implementar esse circuito e esse código. Se você acha útil, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem se interessa por esses assuntos.